Então, hoje, dia 17 de outubro, estamos aqui em mais uma roda de saberes do Momento de Ser, no Instituto de Saúde Integral. Eu vou então fazer uma canalização, né? Eu, Gilda Maria Vasconcelos, fazer para vocês uma canalização, que é uma mensagem que vocês vão ouvir como se fosse uma meditação. Queridos filhos, a Terra tem passado por vários momentos. Quando a humanidade surgiu no planeta Terra, muito já havia acontecido. Então, quando o homem pensar na evolução da humanidade, ele precisa pensar no primeiro momento, quando a Terra surgiu. Assim como o universo, a Terra também surgiu de uma explosão. Essa explosão vem do buraco negro, que fica na 9ª dimensão. Quando aconteceu, então, a primeira explosão, foram surgindo os planetas, as galáxias e tudo que existe no universo. A Terra, então, veio de uma dessa gota, dessa fonte de cristal líquido, que brotou do centro do universo, no buraco negro. Essa fonte, ela se mantém no centro do universo, criando constantemente novos seres, novos planetas. É uma fonte de cristal líquido branco, o branco leitoso. Então imagine quando a Terra surgiu de uma dessa gota, uma nova explosão acontece e surge uma grande fonte de cristal líquido transparente. Essa fonte de cristal líquido transparente vai se transmutando, materializando, até aos poucos surgir tudo que existe hoje no planeta Terra. Então, num primeiro momento do planeta Terra, já completo e feito, ainda não existia o ser humano. Aos poucos foram surgindo todos os elementos, a água e os demais reinos. E depois de um tempo que surgiram então os animais e depois ainda o ser humano. Então, existe algo que é a evolução, a transmutação da humanidade. E junto associado está a transmutação, a mudança do planeta Terra. Ao mesmo tempo que aparentemente são separados, são uma única coisa, porque tudo que existe é apenas a unidade. Então, se o homem tem essa consciência, ele sabe que ele apareceu num determinado momento do planeta Terra, quando algo da Terra já existia. Então, ela já existia, como ela já existia, e ela já existia dentro de um mundo físico, ela tinha um princípio, um meio e um fim. Então, vamos dizer, para facilitar, que o ser humano apareceu nessa parte do meio. E aí ele foi evoluindo junto com a Terra. Mas ele, como surgiu da Terra, ele também surgiu originalmente da fonte-mãe de cristal líquido transparente do centro da Terra, que surgiu da fonte-mãe de cristal líquido leitoso do centro do universo. Então, está correto, claro, dizer que o ser humano também se origina da mesma fonte inicial, no buraco negro, no centro do universo. Porque tudo o que existe no universo manifesto se origina exatamente daí. Então, essa visão, esse conhecimento é importante para o ser humano saber que muito já existia antes dele. E agora, quando o ser humano começa a se transmutar, ele está vivendo o mesmo processo que o planeta Terra vive. O planeta Terra começou antes, mas agora continua junto. Todos os seres que surgiram na Terra, todos os reinos, vieram também, então, da fonte-mãe de cristal líquido do centro da Terra. Todos formam a Terra e todos são a Terra.
Isso é muito importante que todos tenham consciência. É como se, quando o ser humano se lembra disso, ele sabe que nos ossos, nos músculos, nas veias, no sangue, o que corre aí são exatamente os elementos da Terra, da Mãe Terra, todos oriundos da fonte mãe de cristal líquido transparente. Então, a evolução, a transmutação da Terra é uma coisa só, com a transmutação da humanidade. E para que isso aconteça, para que a transmutação se complete, é preciso, então, que todos os seres se transmutem. Passa, então, pelo ser humano, quando o ser humano tem consciência da sua origem, tem consciência que, de fato, ele é a fonte de cristal líquido, porque ele é a própria Terra. E essa fonte de cristal líquido existe em cada célula, em cada átomo, ele se torna, então, a própria criação, a força de criação. E assim ele percebe que a parte física está transmutando e a parte do cristal líquido, o corpo energético dele, está cada vez se fortalecendo, se equilibrando, se manifestando cada vez mais. Então, dessa fonte mãe de cristal líquido, no centro da Terra, no corpo energético do ser humano, ele tem várias dessas fontes. Cada chakra, cada átomo, cada célula, são fontes do cristal líquido do centro da Terra. Porque tudo é uma coisa só, que é exatamente o que todos conhecem, pela unidade. Mas, quando se sabe apenas intelectualmente, isso não se torna uma realidade. Quando o ser humano tem toda essa consciência de tudo que foi falado nesse momento, nessa mensagem, ele ativa essas fontes dentro de si. Ao ativar essas fontes, ele se transmuta e ele se manifesta cada vez mais como ser de cristal. O ser de cristal líquido, o ser que se purificou, o ser que não carrega mais as memórias, as lembranças e tudo que foi criando energia mais densa, mais compacta. Quando esse ser se manifesta, o mundo de cristal da Terra se manifesta. Não apenas os seres humanos, mas as árvores, todas as plantas, as pedras, os animais e tudo que existe, também existe dentro da realidade do cristal líquido. Então, quando o ser humano está consciente de que ele é a fonte de cristal líquido, ele percebe essa fonte e a manifestação desses outros seres também no cristal líquido. Então, a natureza da Terra, ela passa a ser o mundo de cristal colorido da Terra. Este é um momento importantíssimo, onde o número maior de seres humanos começam a ter essa consciência. E ao ter essa consciência se expande e vai se expandindo cada vez mais, para que de fato essa seja a realidade do planeta Terra. Então, nesse momento, é isso que vai ser falado. É claro que existem muito mais coisas, mas é importante que todos possam assimilar tudo isso aos poucos. Assimilar significa a pessoa ouve, sente. Aos poucos, isso vai sendo integrado na realidade dela. E ela passa de fato a ser e a manifestar o ser de cristal que ela é. Então, essa é a mensagem para vocês nesse momento. E assim é.